tá aqui fazendo o primeiro vídeo do nosso canal e blog ao mesmo tempo. E a gente fez esse... A gente tá fazendo esse vlog pra... É um trabalho, então a gente teve que fazer, não teve muita escolha não. E aí o nosso vlog se chama Nova Geração de Pensamento. A gente ainda não tem o domínio, porque tá muito caro pra gente comprar o domínio. Mas... Depois eu deixo o link na descrição se vocês quiserem dar uma passadinha lá. A gente só tem um texto por enquanto, postado. Mas em breve eu tenho certeza que vão mandar a gente passar mais micões assim. E é isso. É isso. E a gente vai fazer a resenha desse livro. Conversa com uma pessoa. Chamativa, assim. Que a professora Juliana de português passou pra gente como trabalho, valendo nota, que é a nossa prova. Tá valendo nota, então ajudem aí. Pra quem gosta, né? Espero que vocês gostem. E posso um pouco sobre Fernando Pessoa. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho. Filho de Joaquim de Seabra Pessoa e Maria Madalena. E muita gente desconhece Fernando Pessoa por conta de seus milhares de heterônimos. Acho que é heterônimo. Foi um dos poetas mais geniais que tem nos últimos tempos. E tua morte foi causada pela morte hepática, que é a morte, tipo, de ação alcoólica. Tipo, de estômago alcoólico e tal, assim. E é isso sobre ele, por enquanto. Então, pra mim, Fernando Pessoa é um cara, tipo, tão cheio de si e tal, cheio de sentimentos, que ele teve que criar outras pessoas, tipo, pseudônimos. Muita gente pensa, dá pra associar com perfis fakes e tal, mas ele cria pra cada um uma história de vida, profissão, tudo bem legal. E eu acho que, tipo, como ele é um cara tão cheio de si, tão, tipo, sentimental, ele acaba tendo que dividir isso entre outras pessoas. Ele mesmo, mas usando o nome de outras pessoas. E até mesmo para não sofrer críticas, porque era um período muito complicado. Então ele teve que criar isso. Esse livro, ele fala, tipo... Ele é uma entrevista... Vou explicar certinho, tipo assim... Ele é bem confuso, pra quem não leu, assim. Ele é uma entrevista que o autor Carlos Felipe Moisés. Ele faz assim, porque na época que ele escreveu esse livro, Fernando Pessoa já estava... Então, o autor do livro, ele fez uma entrevista com Fernando Pessoa. Porém, Fernando Pessoa, ele estava morto já quando esse livro foi lançado. Então, tipo, como que existe uma entrevista com um morto? Tipo, é impossível. O que ele fez? Ele estudou sobre a vida de Fernando Pessoa e ele fez as perguntas que ele gostaria de fazer para Fernando Pessoa. E ele respondeu do jeito que ele acharia que Fernando Pessoa responderia, tipo, numa entrevista. Então, isso é o livro. Então, tipo, ele meio que fala com ele mesmo. Só que, tipo, é como se fosse ele e Fernando Pessoa, só que Fernando Pessoa estava morto. Então, eu vou falar os 2 primeiros capítulos. Não vou me aprofundar na história, nem nas entrevistas. Vou falar mais dos pseudônimos, heterônimos. Heterônimos. E o primeiro heterônimo que eu vou falar é Alberto Caeiro, muito conhecido. E, tipo, quem lê Alberto Caeiro e não pensa, tipo, na complexidade das palavras, dos poemas que ele tem, não vai entender nada, porque vai ser uma coisa sem sentido. E o que ele fala, tipo, são poemas muito simples, mas que tem uma complexidade filosófica neles. História por trás. Tudo isso. E eu vou ler um poema dele, que eu gostei bastante, chamado A Criança. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas, age como um deus doente, mas como um deus. Porque embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em um ponto, só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Então, tipo, é uma coisa bem complexa se você parar pra pensar, falar que mesmo ele não acreditando que as coisas existem, ele é meio que um deus por acreditar assim e tal. Então, Alberto Caeiro é um cara muito simples, a história dele não tem muita coisa,
todo mundo percebe que ele ama a natureza, trata ela como se fosse uma coisa muito incrível, que realmente é. E tem a serenidade, toda uma serenidade, uma calma, poemas que escreve, e é bem legal. Mais um poema de Caeiro se chama O Meu Olhar é Nítido e eu vou ler. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Então é um cara incrível, ele é incrível, realmente muito incrível. Na entrevista, depois de alguns poemas, explica certinho a história do Caeiro, como surgiu, as características que eu já dei, então não vou me aprofundar nisso, porque senão vou estar contando o livro inteiro, eu não quero. Agora eu vou falar de outro heterônimo. Só falar rápido. É Ricardo Reis. Ricardo Reis é um cara médico, é a história que Fernando Pessoa criou pra ele. Ele é médico, que se mudou pro Brasil. E é um cara que vê a simplicidade em tudo. Como ele mesmo diz, quem não quer nada tem tudo, e quem quer tudo, basicamente não tem nada. E ele é todo desse meio, aproveite a vida, curta o momento, sei lá, ele é adepto ao eu não sei a palavra, mas tipo, é uma saúde do corpo e da mente, então e um poema dele que eu curto bastante é Anjos ou Deuses. Anjos ou deuses, sempre nós tivemos a visão perturbada de que acima de nós e compelindo-nos agem outras presenças, como acima dos gados que há nos campos, o nosso esforço que eles não compreendem, os quais de obriga, e eles não nos percebem. Nessa vontade de nosso pensamento são as mãos pelas quais outros nos guiam, para onde eles querem, e nós não desejamos. Então é um cara que as falas dele são curtas, a maioria fala assim da religiosidade dos pagãos e fala das forças que a gente crê, ele meio que fala das crenças que nós temos. E é um cara também, acho que todos os heterônimos de Fernando Pessoa têm todo um significado por trás de cada palavra, cada verso, então tá tudo implícito e você só precisa de cabeça aberta, um pequeno sentimentalismo para entender. O próximo capítulo seria Poema de Fernando Pessoa, ele mesmo. E, no resumidão, assim, é um capítulo que, é um ortônimo. É o mais próximo da pessoa de Fernando Pessoa. Ele fala como se fosse ele fala na primeira pessoa, como se fosse ele que estivesse sentindo aquilo lá, e, é a pessoa mais próxima dele. Tem um poema que ele fala que é Súbita Mão, que, assim, fala: súbita mão de algum fantasma oculto, entre as dobras da noite e do meu sono. Sacode-me e eu acordo e me abandono. Da noite não enxergo o gesto ou o vulto, mas um terror antigo que, insepulto, trago no coração, como de um trono. Desce e se afirma meu senhor e dono, sem ordem, sem maneio e sem insulto. E eu sinto a minha vida de repente, presa por uma corda de inocente. A qualquer não noturna que me guie. Sinto que sou ninguém salvo uma sombra, de um vulto que não vejo e que me assombra. E nem nada existo como a treva fria. Dá pra ver pelo poema que ele fala como se, em primeira pessoa, como se fosse a pessoa mais próxima dele. E, é legal. Próximo capítulo, próximo heterônimo é heterônimo. Próximo heterônimo é Poema de Alvo de Campos, né? Assim, depois eu falo sobre ele direito, mas é porque, eu acho melhor. É o melhor dos poemas. Porque, Álvaro de Campos, ele é uma pessoa muito intensificada. Os sentimentos dele, ele não é igual o Caeiro. Caeiro é uma pessoa mais tranquila. O Álvaro de Campos, ele é mais estourado, ele demonstra a raiva dele, demonstra o amor dele, demonstra o ódio, a tristeza dele. Tudo pra ele é bem mais intensificado. Ele sente, tudo que ele fala, ele sente, tá sentindo, é uma coisa, muito que toca você. Primeiro, o primeiro poema dele, eu vou ler só um trecho. É assim:
A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. As rodas, ó engrenagens. Eterno. Forte espasmo retire nos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Então, tipo, você percebe, dá pra perceber que é uma coisa tocante, tipo, você sente quando ele fala, é uma coisa tipo, bem intensa. A dor ele demonstra muito, tipo, muito intenso, o ódio também demonstra super nítido. É uma coisa tipo, que te toca. Quando você sente a angústia que ele tá passando. Tem um poema dele que eu curto bastante, chamado Tabacaria, tipo, muito trecho, tipo, da tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se eu soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos dos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. É um poema maravilhoso, não. E, tipo, dá pra perceber que a maioria dos poemas de Fernando Pessoa, ele retrata muito sobre a morte. Tipo, a maioria retrata sobre a morte, e a morte é muito falada nos poemas dele. Pra ele, eu creio que, implicitamente, ele sempre teve a morte conscientemente, ele sempre agiu. Porque nos poemas ele trata a morte como algo natural. E, tipo, depois de cada heterônimo tem uma explicação, tem a continuação da entrevista, que é a explicação de cada heterônimo, que eles falam como que cada personagem é, e uma característica. Tipo, eu acho que não precisa se aprofundar muito nisso, porque senão eu estaria contando praticamente a história inteira pra vocês. Aí, o próximo que era Recado de Marco Siqueira, que eu acho assim, na verdade eu acho que deveria ser na primeira página, né, porque é uma coisa, ele dá dicas de como você lê o livro, porque ele fala que você tem que ter mente aberta, que você tem que tipo, entender sobre os brasões, você tem que, tipo, ele fala assim, que para entender a mensagem, de acordo com a explicação de Fernando Pessoa, você não pode deixar de ler a entrevista. Eu não tô falando porque senão eu conto tudo. E tem 3 condições prévias mínimas. A primeira é conhecer um pouco da história de Portugal, ou pelo menos saber localizar os 3 reis, tipo, nos tempos dos 3, tempos dos reis. As figuras, os navegadores, etc. E tipo, é isso. Ele só dá dicas de como você saber ler o livro e, tipo, e os brasões, etc. E aí, no próximo, o próximo capítulo seria o Poema de Mensagens, que é o único livro que Fernando Pessoa realmente terminou os poemas. Porque os outros poemas, eles são inacabados. Esse Poema de Mensagem é o único livro que ele termina. E no capítulo anterior, pra você ler os livros, ele fala, tipo, embaixo de cada página tem, tipo, como se fosse uma legenda. Como fala, eu esqueci o nome, é que isso aqui, ó, Rodapé. Rodapé, tipo, ele falou que é importante muito, aqui você deve enxergar, mas enfim, aqui. Tipo, dá pra, ele falou que, tipo, é muito bom, né, porque você consegue entender direito cada capítulo, desses capítulos. E o último capítulo é Triste Quem é Feliz, que é meio que a opinião do autor sobre os poemas. Ele fala, tipo, que ele gostou muito, que o livro, ele é muito complexo. Você tem que saber, ter a cabeça aberta pra você entender. Porque, tipo, é uma coisa muito... Como fala? Tem coisas escritas nas entrelinhas, então você tem que saber ler as entrelinhas. E, tipo, o autor dá a opinião dele, que ele gostou muito dos livros, mas que ele não entendeu. E pra que ele entenda, o Fernando Pessoa, né, que tá falando com ele, o Fernando Pessoa explica pra ele. Aí fala da história de Portugal, que fala da organização, o que aconteceu direito, e, tipo, é só isso mesmo, o penúltimo capítulo. O último é sobre a vida do leitor, tipo, ao leitor, assim. Tipo, falando. Uma mensagem do autor para nós, leitores. E é isso, tipo, o livro é praticamente isso. É um livro, realmente, que eu, honestamente, se eu visse numa prateleira, eu não pegaria, realmente, porque eu sei como é, não me chamaria tanta atenção.
mas que realmente valeu a pena eu ter lido. Os poemas são maravilhosos e Muita gente, tipo, julga o livro pelo fato, Fernando Pessoa é chato, não sei o que, deve ser uma coisa muito parada, retórica, coisa de velha. Mas acaba não sendo uma coisa boa, porque além de você ter uma... além de Você ganha conhecimento a mais. conhecimento, tipo, é uma coisa muito boa pra sua vida, tipo, mesmo que você, não, pra que eu vou usar isso, não vou usar. Tipo, não é tipo, você vai usar, é pelo fato de você ter um conhecimento a mais na sua vida, tipo, é igual você estudar, tipo, você estuda, porque você não é que você não vai usar, é que você tem um conhecimento na sua vida que, tipo, um dia você vai usar. Tipo, Bhaskara. Mas então, pra mim, Fernando Pessoa, já conheci muitas frases dele, mas tipo, nunca cheguei de ler os poemas. Mas agora que eu li o livro, eu fiquei encantada, porque realmente era um cara com todo um sentimentalismo fofo nele. E como ele retrata, tipo, eu me identifiquei muito numa entrevista que ele, no capítulo, que ele diz que tipo, ele nunca terminou as obras dele por tipo, simplesmente não consegui terminar. E eu me identifiquei muito nisso, de não conseguir terminar as coisas. Me identifiquei muito com ele, com os heterônimos dele. E gostei muito do livro. Realmente, antes eu não daria nada. Quando a professora passou e falou assim, vocês vão ter que ler esse livro, eu falei, de meu 200 Deus e poucas do páginas. céu. Não vou ler. De 133 páginas o livro. Eu falei, cara, não vou Sou ler. Fernando Pessoa, nossa. Falei, nossa, mas é muito chato, não, pelo amor de Deus, eu não quero ler isso. E aí eu acabei quebrando a minha cara, porque realmente a vida é muito bom. E, assim, na minha opinião, eu acho que o heterônimo que eu mais me identifiquei, tipo, foi de Álvaro de Campos, né? Então, porque, tipo, eu sou uma pessoa muito intensa. Tipo, tudo meu é estourado. Então, tipo, ele é uma pessoa assim, tipo, eu gostei muito, muito mesmo, assim, dos poemas dele. E eu achei ótimo o livro pelo fato, porque ele é muito bom, eu também não daria nada pra ele, mas eu achei ótimo e eu achei bom, assim, é muito bom. Realmente, não tenho o que falar, porque vocês só vão... Não tem muito o que falar, porque só lendo, só realmente entendendo a mensagem que os poemas passam, você vai, sei lá, Você vai entender. Tocar, tipo, alguma coisa vai te tocar, eu tenho certeza. Não tem como a gente passar um sentimento se vocês não lerem. A gente tá aqui pra fazer vocês Dá lerem. sua opinião e tal. E é só lendo, assim, que você vai descobrir como é se identificar com algum desses poemas. Mas para as pessoas que não gostaram do livro, eu recomendo ler de novo, igual Don Quixote. Quando a gente leu Don Quixote, eu falei, nossa, não. E aí depois eu li de novo e eu vi que tinha uma mensagem implícita naquele livro. E eu pensei, cara, uau, que livro. Vou ler esse. Eu li os poemas e eu falava, nossa, que chato. Muita gente leu os poemas e falou, nossa, muito chato esse livro. Mas não, quem não gostou eu recomendo ler de novo pra tentar pelo menos entender a mensagem que alguns poemas passam, que realmente é tocante. E é muito bom. Ele é da editora Ática, do autor Carlos Felipe Moisés. É isso aí. Obrigada por terem assistido até agora. Não sei se vocês assistiram mesmo, mas eu espero que sim. E Por vontade, o blog, o link do blog eu vou deixar na descrição. Enfim, obrigada, curtam o vídeo se vocês gostaram. Eu não prometo postar vídeo porque é trabalho, então eu vou postar quando for necessário. Um beijo. Mas beijo, obrigada.